O presidente Lula indicou o ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, ao Supremo Tribunal Federal na vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. A aprovação do nome dele no Senado, ao que tudo indica, do noticiário político, vamos ver agora, parece que vai ser atribulada. Reportagem de Luciana Amaral. Se aprovado pelos senadores, Jorge Messias vai ocupar a cadeira de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou antecipadamente do Supremo em outubro. Pelas redes sociais, o presidente Lula disse ter certeza de que Messias seguirá defendendo a Constituição e o Estado democrático de direito. O AGU, por sua vez, agradeceu a confiança e o apoio recebido. Como ministro-chefe da AGU, Messias conseguiu vitórias fiscais bilionárias para o governo. Foi ele quem liderou a defesa da gestão Lula nas crises do IOF e das emendas, em atuação próxima ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Foi ainda voz ativa contra o tarifaço americano sobre produtos brasileiros. Nos últimos anos, Messias demonstrou ter um bom trânsito em diferentes setores de Brasília. E ao longo da carreira, ele se mostrou leal ao PT, se firmando como um homem de confiança de Lula. Outro ponto a favor de Messias é o fato de ser evangélico. O presidente quer diminuir a rejeição com um grupo de olho nas eleições de 2026. Depois do anúncio, Messias chegou a ser parabenizado por André Mendonça, pastor e ministro nomeado ao Supremo por Jair Bolsonaro. Líderes evangélicos de oposição, no entanto, alegam que Messias não representa o grupo. A perspectiva é de que ele se alinhe aos evangélicos nas pautas de costume, mas penda à esquerda em questões políticas e econômicas. A escolha gerou críticas dentro da esquerda, que cobrava mais diversidade e representatividade no Supremo. A indicação de Lula também deve encontrar certa resistência no Senado. O presidente da casa, Davi Alcolumbre, pressionava pela indicação de Rodrigo Pacheco, mas não foi ouvido pelo governo. Ao optar por Messias, Lula reforçou a mensagem de que não vai se curvar ao Senado. Como resposta, Alcolumbre pautou para a próxima semana um projeto sobre a aposentadoria de agentes de saúde, com potencial de um rombo bilionário para os cofres públicos. Mesmo diante das críticas, aliados governistas afirmam que Messias cumpre todos os requisitos para o cargo. Já a oposição tenta desqualificá-lo, ao dizer que ele teria se omitido diante de alertas internos sobre as fraudes no INSS. Começando por você, Flávia, é possível a gente ter uma descrição do perfil da Suprema Corte depois dessa nomeação? Messias, ele tem um trânsito ali muito bom, né, dentro do Supremo Tribunal Federal, e ele vai compor ali. A gente tem que lembrar que é uma corte que está com muitos indicados pelo PT, né? Muitos indicados ali pela Dilma e pelo presidente Lula. Então, esse perfil da corte, ele deve se manter, ele não deve ter tanta diferença em relação a isso. Mas é claro que ele vai trazer algumas diferenças ali em relação ao Barroso, que ocupava em alguns setores, principalmente em relação à economia. A tendência é, assim, nesse momento, pelo que a gente vê do Messias como o AGU, essa ligação maior com o PT, principalmente em pauta fiscal, principalmente porque em questões tributárias, em disputas tributárias, né, com IOF e outras disputas tributárias que aconteciam ali. A gente tem que lembrar que a origem do Messias é a PGFN, né, tributário também. Então, eu acho que nesse primeiro momento pode ter algumas diferenças, questão tributária, questão de costume, claro, e um novo olhar sobre assuntos diversos ali dentro do Supremo. Que necessidade política o Messias preenche no caso? Tiago, é uma pessoa, como a gente viu, extraordinariamente leal pessoalmente ao Lula, mas do ponto de vista político. O governo Lula, William, ele desde o seu começo, ele tem essa variável justamente como determinante. Você não consegue entender o governo Lula 3 se você não colocar confiança pessoal, particularmente depois ali da prisão do presidente, como variável-chave. E o Messias, ele vem nessa toada. Não é a primeira indicação que vai nesse sentido, né? O próprio Zanin foi a primeira delas, digamos, mas a principal razão, no fundo, é compensar uma dificuldade política que o governo tem no Congresso, especialmente na Câmara, com apoio no Judiciário. O governo Lula, desde o início do mandato 3, tem feito isso, tem se apoiado no Supremo Tribunal Federal para compensar uma falta de apoio legislativo no Congresso. E me parece que vai nessa toada.
né? Daqui para frente, a gente vai cada vez mais ver o governo se apoiando no judiciário, agora com nomes de fato pendendo mais a seu favor, porque no começo do governo houve a indicação no primeiro momento do primeiro-ministro, mas essa indicação ela não mudava quantitativamente o perfil da corte. Agora não só muda qualitativamente, mas muda quantitativamente em favor do Planalto. Caio, pegando esse fio que o Tiago acabou de mencionar, um governo cada vez mais apoiado no judiciário. Entre os analistas políticos, você tem reiteradamente descrito isso que você chama de aliança política entre o Supremo e o Executivo. Qual vai ser a reação da política a essa aliança? Bom, vou colocar aqui, William, o que eu ouvi de um integrante ali do grupo do Davi Alcolumbre, do Rodrigo Pacheco, que o risco que ele corre, o Messias corre no Senado, é de um impeachment simbólico, né? Se o próprio Rodrigo Pacheco diversas vezes segurou, o Davi Alcolumbre também segurou avanços de pedido de impeachment contra ministros do Supremo, uma eventual sabatina que leve à rejeição do nome do Messias será encarado ali como um impeachment simbólico, ou seja, o Senado impedir de que um ministro do Supremo indicado pelo presidente assuma a vaga. E o termômetro que eles têm me dado de que isso é, de fato, algo viável e possível é de que já há assinaturas para impeachment de ministros do Supremo de 41 senadores, que é o número que precisa haver para que seja rejeitado, por exemplo, em plenário, uma nomeação do Messias. Eu aí, de todos esses anos, neste século pelo menos, né, cobrindo política, nunca vi um indicado por um presidente da República tão ameaçado como o Jorge Messias. Flávia, voltando a passar a palavra a você. Particularmente em torno do julgamento agora de Jair Bolsonaro, a gente viu dentro do Supremo algumas rachaduras significativas, sobretudo em relação à interpretação do papel da Corte. Eu não estou sendo específico sobre aspectos do julgamento, mas sobre como integrantes da Corte entendem o papel político da Corte. Com o Messias lá agora, como é que fica? Vamos falar um pouco aí, realmente tiveram muitas críticas ao Supremo, principalmente pelas mudanças regimentais ali no decorrer dos julgamentos do 8 de janeiro, né? Você começa julgando ali o 8 de janeiro no plenário, você tem uma mudança regimental, você joga isso para a turma e aí nesse momento o presidente Jair Bolsonaro e seus aliados são julgados na turma, assim como o restante do 8 de janeiro. Então a gente vê sim algumas mudanças na corte que acontecem com certa frequência, mas quando você tem um julgamento com tanto impacto e com tanto olhar da sociedade, da imprensa e da política, né, isso tudo, isso aumenta, né, isso catalisa, essa questão fica maior. Então, a chegada de Messias, de alguma forma, ela não muda isso, ao contrário, eu acho que Messias tende a ficar mais próximo dessa ala que entende um Supremo, sim, que pode mudar, que faz essa interpretação, que entende que o Supremo foi chamado para fazer uma interpretação e que ele pode fazer uma interpretação da melhor forma que ele achar que lhe é conveniente para a sociedade, claro. E nesse primeiro momento, isso é bem comum, inclusive, né? Como ele está indicado pelo presidente Lula, nesse primeiro momento ele tende a ter ali a pauta ainda muito alinhada com o presidente Lula. Isso é comum aos ministros que são indicados nesses primeiros anos que eles começam a atuar, eles ainda estão muito alinhados com quem os indicou, mas com o tempo a tendência é que isso diminua. Mas nesse primeiro momento eu acredito que o Messias deve continuar ali compondo essa ala da corte, que realmente vai estar ali mais preocupada com essa interpretação da Constituição e menos preocupada com essas críticas, vamos dizer assim, de um ativismo judicial. E é importante a gente lembrar que ele vai para a primeira turma, né? Afinal, o Fux foi para a segunda, então ele vai entrar numa turma que é muito alinhada, né? Que é onde tem Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e o Moraes. E o Alexandre de Moraes vai ser o único não indicado pelo presidente Lula na primeira turma, que é quem está com todos esses processos da trama golpista. Tiago, seguindo também um ponto que você estava levantando, que é essa relação política entre a Suprema Corte e o Executivo. Na sua avaliação, com o Messias lá,
Lula compra o tipo de segurança, mais do que a segurança pessoal dele, que não está ameaçada nesse momento, segurança pessoal do ponto de vista jurídico. Ele compra a segurança política que ele parece almejar com essa nomeação, ou ao contrário, ele acaba provocando uma reação no mundo político em geral que lhe será prejudicial? Eu acho que o presidente está mirando hoje, William, muito mais as questões relacionadas a políticas públicas do que necessariamente mirando no longo prazo, correndo o risco de acontecer o que aconteceu, por exemplo, com os primeiros ministros indicados pelo PT, que acabaram, por exemplo, não se alinhando ao PT durante o julgamento, por exemplo, do Mensalão. Né? O governo ele tem usado o Supremo como a sustentação de governabilidade, de novo, por uma fraqueza, uma fragilidade legislativa. Dito isso, o que me parece que deve ganhar força aqui para frente é justamente essa discussão se até que ponto o Messias tem o apoio necessário para ser, enfim, efetivado, aprovado pelo Senado. Eu não acredito, sinceramente, que o presidente Lula teria indicado o Messias se não houvesse uma margem, não digo segura, mas uma margem minimamente razoável de votos a seu favor. O Messias é uma personagem política que tem um bom trânsito na oposição, não só pelo movimento evangélico, mas também por um trato pessoal que ele tem com alguns senadores, né, de oposição. Então, não acho que a indicação dele, pelo mau momento do governo, esteja ameaçado. E tem outro fator aí, William, que eu acho que a gente precisa colocar nas ponderações, que é a questão do Banco Master. Né? Tem muito político já não dormindo há vários dias pela questão do Banco Master, e eu acho que o governo vai usar essa questão como um ponto daqui para frente, justamente porque a gente ainda não sabe qual é o núcleo político que compõe o escândalo do Grupo Master, do Banco Master, e isso certamente vai fazer muitos senadores pensarem duas vezes antes de necessariamente rejeitar o Messias apenas por rejeitar. Tiago está sugerindo, Jair, o Caio, que o escândalo do Master pressiona senadores de oposição, o que tornaria ainda mais improvável que eles tivessem a força política necessária para bloquear a nomeação do Messias? É um olhar sim, William. Agora, por outro lado, o incômodo que isso gera, principalmente no sujeito como o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que operou muito pelo Rodrigo Pacheco e que, pelo histórico, em outras situações, ali na indicação do Mendonça, por exemplo, no governo Bolsonaro, atrapalhou o quanto pôde o agendamento da sabatina. A gente pode olhar esse momento, é um momento pré-eleitoral muito forte. A Câmara já se distancia bastante, o Centrão já rompe ali com o Palácio do Planalto, a gente viu tudo que aconteceu na votação do projeto de lei antifacção. O Senado pode estar mirando também esse caminho. Eu só queria colocar só uma coisa, William, se me permite, sobre o perfil... Claro, à vontade, Caio. O perfil do Messias, no meu entender, se a gente considera o Flávio Dino uma espécie de líder do governo Lula dentro do Supremo Tribunal Federal, principalmente pela cruzada que ele faz ali para retirar as emendas parlamentares, um maior controle das emendas que foram tomadas pelo Congresso de 10 anos para cá, o Messias eu encaro quase como um líder do PT mesmo. A formação da política do Jorge Messias é PT puro. Né? Eu me dediquei a ler a tese de doutorado dele recente, inclusive de 2024, defendida na UNB, e ali ele está todo o cenário de como ele enxerga a política brasileira. E como ele enxerga a política brasileira é idêntico ao modo como o Partido dos Trabalhadores enxerga a política brasileira, no sentido de que considerar todas as dificuldades do governo Lula III devido a uma ascensão de um bolsonarismo, de uma oposição radical, popular e organizada. Você citou na sua abertura aí a visão que o PT tem da Lava Jato, é a mesma visão que o Messias tem da Lava Jato. A queda da Dilma Rousseff, ele entende que foi um golpe de Estado, foi o fim de uma fantasia, ele usa, inclusive, essa expressão. Então, ele entende o pós-Dilma como uma agenda liberal regressiva, né, em termos de direitos, em termos de princípios, ou seja, é um pensamento PT puro, que ele leva ali dentro, que os outros 9, 10 ministros, salvo engano,
que o Partido dos Trabalhadores indicou para o Supremo Tribunal Federal, não tem essa visão. Cristiano Zanin é um advogado empresarial, né? Era um advogado empresarial. Você não pode falar que o Barroso, nas indicações, ou o Fux, ele levou o pensamento do PT para dentro do Supremo. O Jorge Messias é PT puro dentro do Supremo.